O objetivo da aula de hoje é discutir o estoicismo, corrente filosófica surgida lá na Grécia Antiga, mas que se espalhou por toda a região clássica da Europa. E ela surgiu na Grécia no século III a.C., com o Zenão de Sício, que foi um grande pensador, um dos homens que revolucionou também a história do pensamento ocidental. Mas a força máxima, a força maior do estoicismo, ela se mostrou durante o Império Romano. Para além do seu fundador grego, o Zenão de Sício, os estoicos mais conhecidos são Marco Aurélio, o imperador romano, Epicteto, que foi um escravo, mas também um pensador muito reconhecido na Grécia Antiga. Isso não era uma coisa estranha, muitos dos escravos eram produtores de trabalhos intelectuais, muitos dos trabalhos mais refinados produzidos na Roma Antiga eram feitos por escravos. Por exemplo, os contadores romanos, eles eram todos escravos, Os administradores das grandes propriedades romanas, das grandes fazendas, eles em geral eram escravos. Então, muitas vezes, para esse tipo de trabalho específico, pessoas que tinham conhecimento para isso, pessoas que tinham a capacidade e o interesse de trabalhar nesse tipo de função, muitas vezes eles se vendiam como escravos para poder trabalhar exercendo essas funções, que elas eram bastante bem reconhecidas. Às vezes um escravo de um grande senhor, de um patrício muito grande, que trabalhasse com isso como administrador de grandes propriedades, ele podia ter um reconhecimento imenso, Era melhor às vezes você ser um escravo trabalhando nesse tipo de função do que ser um homem livre, mas um homem livre pobre vivendo em Roma. Então o conceito de escravidão romano ele era bastante amplo. Claro que, obviamente, a maioria da escravidão romana era completamente abjeta. A grande maioria dos escravos romanos vivia numa miséria humana e material que era absurda. Então, ser escravo, em geral, era uma coisa terrível, a não ser nessas situações muito específicas. O Epicteto é uma dessas exceções, muito pequenas, muito poucas e pontuais. Para além desses, tem também o Sêneca, o Cícero, reconhecidos como grandes oradores, Cícero principalmente, produziu vários textos muito importantes retratando a política romana. Por exemplo, um dos textos mais importantes, mais famosos produzidos no Império Romano são as Catilinárias. Uma série de textos, uma série de discursos, na verdade, escritos pelo Cícero, denunciando a conspiração de Catilina, que tentou derrubar a República e dar um golpe. Essa conspiração foi derrubada por conta da denúncia do Cícero, mas ela era uma conspiração muito interessante porque ela visava tomar o poder, consagrando uma visão completamente sectária daquilo que seria a Roma. Então, um grupo dominante queria destruir o resto, tomar o poder e impor a sua visão de mundo, impor a sua vontade completamente, no contexto em que, na Roma Antiga, você se insurgir contra a regra do Estado era uma coisa profundamente pavorosa. É diferente da gente hoje, em que você violar a regra é uma violação jurídica. Na Roma Antiga, a religião ela era também uma religião de Estado. As regras do Estado e as regras da religião elas estavam todas juntas. Você violar as regras do Estado romano significava também atentar contra os deuses da cidade. Significa atrair para si e para a própria cidade a desgraça, no sentido de afastar a graça dos deuses. E isso era visto como uma coisa profundamente problemática. Então, violar a regra da cidade não era apenas violar uma regra jurídica, mas significava também cometer uma espécie de heresia, cometer um atentado contra o divino. A conspiração de Catilina foi um evento bastante traumático na história romana. Aconteceu coisas parecidas ao longo do tempo, mas ela foi um evento que especialmente marcou o imaginário romano. Entre outras coisas, o golpe que o Júlio César vai dar depois, derrubando a República e fundando o Império, é meio que uma consequência da mesma forma de pensar e de agir. Fazer prevalecer uma visão sectária de mundo contra o interesse maior da República. Mas o estoicismo ele vai se consolidar de uma forma mais poderosa em Roma no período posterior. Tanto que se o Júlio César fosse um estoico, ele jamais teria feito isso. Entre o século III a.C. e o século V depois de Cristo, esse foi o período histórico no qual se espalhou o estoicismo.
Então ela foi uma corrente filosófica muito forte, muito poderosa e muito espalhada no mundo romano. Essa corrente filosófica ela tem uma importância tão grande que é muito provável que nós possamos afirmar que sem ela não teria existido o cristianismo. Os valores, as características fundamentais do pensamento estoico prepararam o terreno para a ascensão do cristianismo dentro do Império Romano. Então vejam, o cristianismo, ele surge lá no Oriente Médio, mas ele se espalha em direção a esse ocidente romano, mas ele não consegue se espalhar em direção ao oriente, embora tenha havido tentativas para os dois lados. Se espalha por Roma, porque Roma tinha uma predisposição maior, a população romana tinha uma predisposição cultural maior a adotar, ou a aceitar o conteúdo do cristianismo. O estoicismo ele tem várias características importantes e uma delas é o cosmopolitismo. Então, vou ler para vocês aqui uma frase importante que caracteriza, que marca bem o que são as características cosmopolitas do estoicismo. Eles dirão que todas as pessoas são manifestações do Espírito Universal único e devem, em amor fraternal, ajudarem-se uns aos outros. Sua situação social é irrelevante. Ou seja, o estoico enxerga as pessoas como todas partes de um mesmo conjunto. Todas as pessoas são fundamentalmente iguais, elas são manifestações do mesmo Espírito Universal e ninguém é diferente. Um imperador ou um escravo, todos são essencialmente a mesma matéria. Socialmente eles podem ser diferentes, mas em essência eles são vistos como iguais. Isso é uma inovação muito importante com o pensamento grego antigo. Se vocês olharem para os gregos, se vocês olharem para o pensamento grego antigo, autores como Platão e como Aristóteles, eles viam os escravos como criaturas inferiores, Aristóteles principalmente. Aristóteles fala inclusive que o escravo ele é menos inteligente, ele tem menos valor intrínseco, ele é uma criatura naturalmente inferior. Ele tem mais dificuldade de entendimento, ele deve ser visto como uma criatura que é diferente do cidadão. Ou seja, ele enxerga senhores escravos como pessoas intrinsecamente, essencialmente diferentes. No pensamento estoico isso não existe. Socialmente eles ocupam posições diferentes, porque foi assim que se construiu as relações sociais. Mas, em essência, eles são a mesma coisa, eles são o mesmo. Isso é uma inovação muito importante do estoicismo em relação ao pensamento grego clássico. Outra característica importante do estoicismo é a ideia de que a racionalidade, a razão, deve fundamentar as ações humanas. Portanto, o homem deve negar as paixões. Então veja o que nós discutimos na nossa aula anterior sobre Epicuro. No epicurismo, que é uma filosofia muito parecida com o estoicismo, o objetivo da vida é a busca pelo prazer. Certo? Então, a razão da existência da filosofia é orientar a vida e o objetivo da vida é a busca pelo prazer. A felicidade está no prazer, mas no prazer das coisas simples da vida, das coisas que são importantes, das coisas que são fundamentais. Viver uma vida plena significa ocupar-se com aquilo que é importante, com aquilo que é fundamental, significa ocupar-se com aquilo que efetivamente contribui para transformar o mundo numa coisa diferente. Não para transformar o mundo numa coisa diferente, porque como eu já disse na aula passada, em termos de transformação da ordem social, o epicurismo é uma filosofia pessimista. Eles não acreditam mais que a ordem no mundo possa ser transformada, então a busca pela felicidade é uma busca interna, é uma busca íntima, espiritual, nós poderíamos dizer. O estoicismo pensa a mesma coisa. O mundo não pode ser transformado. Eles abandonam a possibilidade de você transformar o mundo. Eles não acreditam mais na política, eles não acreditam que o mundo possa ser diferente e que possa ser melhor. Então, como pode o homem viver e ser feliz num mundo como esse? A única postura racional, a importância de você abandonar as paixões e adotar uma postura racional, a única postura racional possível diante de um mundo como esse é aceitar o fato de que ele é como é
e abandonar qualquer pretensão de transformação radical e simplesmente ceder à lógica do mundo como ele funciona. Então, o que é racionalidade segundo a lógica estoica? O abandono das paixões significa não se apegar a coisas, a pessoas, a ideias, significa não se apegar a uma visão de mundo que eu tenho e tentar implementá-la a ferro e fogo, significa não virar escravo, né, das minhas paixões, da raiva, do ego, do ódio, dos sentimentos e abandonar tudo isso. Racionalidade é abandonar o sentimentalismo, é abandonar pretensões irrealistas. A proposta dele significa, portanto, viver segundo a natureza, né? Aceitar o destino natural. Nisso é muito próximo do epicurismo. Mas ele vai um pouco além aqui, o estoicismo vai um pouco além. Ele marca, em comparação com o epicurismo, uma espécie de retorno à virtude. E por quê? Porque para o estoico, o fim maior da vida humana não é o prazer, como era para o epicurismo, mas a virtude. A virtude, ela é um bem em si. Para ser feliz, basta buscar a virtude. A virtude é suficiente para você atingir a felicidade. Então o que significa o bem viver? Viver segundo a razão. E o que significa ser feliz? Significa ser virtuoso. E o que significa ser virtuoso segundo a lógica estoica? Significa cumprir o dever. Significa cumprir as suas tarefas. Significa obedecer. Significa ser um membro da comunidade, seguir as tradições e viver isso plenamente. Ponto. Acabou. Parece estranho, parece meio absurdo essa lógica estoica, mas ela é muito espalhada e era muito forte, ela era muito poderosa como uma filosofia de vida ao longo do Império Romano. Essa ideia de que o dever é um valor absoluto. Para fazer uma ilustração do que seria esse dever estoico, vamos pensar, por exemplo, lá em Pompeia e Herculano, né, que são cidades que foram destruídas por uma catástrofe ligada à erupção vulcânica. O que aconteceu lá? Não, o vulcão entrou em erupção, espalhou as suas lavas, espalhou o vapor quente que destruiu tudo à sua volta. E em alguns lugares, em alguns prédios públicos, haviam guardas que estavam lá em sua posição de sentido. E eles ficaram lá, guardando os palácios, guardando prédios públicos, esperando a morte chegar, em posição de sentido, sem fugir, sem entrar em desespero, sem correr. Isso seria o valor estoico, né, na sua medida mais extrema. O dever dele qual que era? Ficar lá, permanecer em sentido, ainda que a morte estivesse chegando. Esse cumprimento estrito do dever, como um valor absoluto, como uma manifestação máxima da honra, como a razão de ser da vida, é nessa forma de viver a vida que está a felicidade. Isso é virtude e isso é felicidade. Felicidade é a manifestação de uma vida que busca essa virtude. Ponto. Então, o objetivo da vida é cumprir o dever. E veja que coisa interessante, numa situação como essa, segundo esse tipo de lógica, o cidadão pode, por exemplo, se divorciar. Alguém que assumiu com votos de compromisso lá no seu casamento, ainda que viva uma vida miserável em função desse casamento, ele pode se divorciar, segundo a lógica estoica? Não. Não importa se a sua vida é miserável e infeliz. A felicidade está no cumprimento do dever e não na felicidade matrimonial. Então veja, se você é infeliz no seu casamento, é porque você não entende o que significa dever, você não entende o que significa o valor fundamental de você obedecer o acordo, o compromisso que foi assumido, né? Cumprir a regra. Cumprir a regra traz a felicidade. Você não deve buscar a felicidade no matrimônio. Você não deve buscar a felicidade na sua relação com outras pessoas. A felicidade está no cumprimento do dever. A felicidade não está no outro. A felicidade está na sua relação com o seu compromisso. Se a pessoa só é miserável no matrimônio, se ela não tem virtude. Porque ela está buscando a felicidade no lugar errado. Tá? Essa é uma ideia muito poderosa do estoicismo. E isso vale para tudo na vida, vale para todos os aspectos da vida. A felicidade está no modo de você viver. Está na sua relação com a virtude, está na sua relação
com o dever, cumprir o seu papel nesse mundo, seja qual ele for. Essa filosofia de vida é uma filosofia no sentido estrito e clássico, né? É uma corrente filosófica como eram as outras, mas sendo uma filosofia grega, ela era também sempre uma filosofia de vida, porque ela exigia aplicação prática, né? Mas isso se aplica também a todas as anteriores. Portanto, pensar de forma estoica significa viver de forma estoica. Adotar um modelo filosófico estoico significa adotar um modo de vida estoico. Uma filosofia grega é uma filosofia de vida grega. Segundo essa perspectiva, um autor como Sêneca, por exemplo, aí já um romano, né, no período bem posterior a Zenão, ele diria que ele se pergunta qual a utilidade, por exemplo, de chorar por uma parte da vida, sendo que a vida inteira pede lágrimas. Ou seja, se aconteceu qualquer coisa ruim ou triste na sua vida, qual que é o sentido de você chorar e se desesperar por isso? Qual é o sentido de se preocupar, de ficar feliz, de ficar triste, de ficar com raiva por conta das coisas que acontecem no dia a dia? Segundo a lógica estoica, não há sentido em nada disso. O homem, ele é racional e cumpre o seu dever quando ele abandona esses sentimentos, quando ele não se sente assim diante de nada. Não faz sentido você se desesperar por qualquer evento triste que aconteça na sua vida, porque a vida inteira pede lágrimas, a vida inteira é uma tragédia, a vida inteira é uma tragicomédia. Esse modelo de vida, ele era seguido de uma maneira bastante intensa pelos seus expoentes mais famosos. O imperador Marco Aurélio, por exemplo, escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo demais que vocês leiam, chama-se Meditações. Não é um livro que ele escreveu, na verdade são máximas, são uma série de ensinamentos que ele aprendia no dia a dia, ele anotou no que seria uma espécie de diário. Esse diário foi encontrado depois e publicado na forma de um livro chamado As Meditações de Marco Aurélio. Então é um livro no qual ele escreveu as suas meditações, né, os seus sentimentos, as suas ideias mais profundas durante boa parte da vida, e depois isso foi compilado e virou um livro. Eu recomendo demais que vocês leiam isso. Ele relata lá, por exemplo, que ele costumava dormir junto com os seus soldados, né, quando ele estava nas campanhas, na guerra, em camas duras, camas de pedra. Mesmo quando ele estava no palácio, ele abandonava todo tipo de conforto, todo luxo. Ele vivia como uma pessoa absolutamente comum. O imperador de Roma não vivia de uma forma faustosa e luxuosa, ele vivia dormindo em camas duras, né, usando roupas simples e como uma pessoa comum. E quando você lê lá o diário, né, ou essas meditações, você pode ver ele refletindo sobre a própria vida, falando, né, ou pensando em voz alta, pensando ali com a sua caneta, com a sua pena, e comentando consigo mesmo o que ele acha, por exemplo, dos seus antepassados gloriosos e poderosos, né? Ele olha para as aventuras maravilhosas do Júlio César, né, do Augusto, as grandes obras que esse pessoal fez e tudo mais. Às vezes ele se sentia inferiorizado por isso. Ele fala, não, mas por que eu tenho que me sentir assim? Isso não faz sentido. Eles fizeram isso e depois morreram. Hoje eles são postos, enterrados em algum lugar, ou foram cremados. Eu vivo, logo eu morrerei. Nada mais fica, nada é importante, nada faz sentido. O que importa é você cumprir o seu papel. Por que eu tenho que ficar triste ou feliz com as coisas que acontecem comigo? Então, quando você vê ele repercutindo sobre a própria vida, comentando o que ele sente, comparando sempre com a filosofia estoica, né, você vê toda a trajetória de vida do imperador mapeada segundo essa lógica, ele tentando ser racional, tentando abandonar os medos, a raiva, o ódio, as frustrações. E essa é uma das razões pelas quais a filosofia estoica, ela seja do ponto de vista prático, a mais conhecida nos dias de hoje, né? São os autores mais conhecidos, mas do ponto de vista da sua aplicação prática, é a filosofia mais aplicada nos dias de hoje. Você tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem segundo uma filosofia estoica, que se consideram estoicos e vivem segundo uma filosofia estoica. Eles usam isso como a sua religião, né? Como o seu modelo de vida. Isso é muito forte, por exemplo, lá nos Estados Unidos e em alguns lugares na Europa. Mas nos Estados Unidos é muito forte, tem todo o movimento estoico lá que é muito,
muito intenso, que é muito rico. Segundo a filosofia estoica, a raiva ela é fruto da ignorância e ela não é natural. Então o que é a raiva? Ela é a negação da racionalidade. A racionalidade é um estado de tranquilidade. Nisso ele é muito próximo do epicurismo. O objetivo de todo ser humano significa, ou deveria ser, buscar aquele estado de serenidade, né, de imperturbabilidade da alma, como os epicurismos afirmavam. Na lógica estoica é a mesma coisa. O que é a raiva? É a negação disso, é o abandono de uma posição de racionalidade. Seria o abandono da própria humanidade, seria o abandono daquilo que significa ser um ser humano decente e virtuoso. A raiva é a desumanização da pessoa. A raiva é a negação da virtude, é a negação da razão. Ela não faz sentido. Ela não é o estado natural do ser humano. Ela é um desvio que deve, a todo custo, ser evitado. E ainda segundo essa perspectiva estoica, a pessoa inteligente é aquela que nada move a sua calma. Quando ele fala em inteligência, para ele inteligência significa saber manejar os acontecimentos do cotidiano. Significa ser flexível, significa ser capaz de suportar tudo, qualquer coisa, sem se deixar abalar. Se uma pessoa é capaz de fazer isso, ela é uma pessoa efetivamente virtuosa. Ela é uma pessoa efetivamente capaz de fazer isso, capaz de se controlar e controlar o mundo à volta dela, de tal forma que essa é a pessoa mais valorosa do mundo. Essa é uma pessoa efetivamente inteligente, porque a vida dela é uma vida que faz sentido, não há pessoa mais racional do que essa. O estoicismo ele é dividido em 3 fases. A primeira fase delas é conhecida como estoicismo antigo, que começa lá com Zenão, no século 3 a.C., também conhecido como a fase grega. E ele surge já num contexto em que a Grécia havia sido batida, ela havia sido dominada já pelos macedônicos. Pouco tempo depois disso ela seria dominada pelos gregos. Então o estoicismo surge no contexto em que a polis não faz mais sentido, em que a política está em decadência na Grécia e ela é mais uma das correntes filosóficas que é voltada para dentro e não para fora, que ela é voltada para dentro do ser humano e não para fora e para a organização social. Ela é voltada para a transformação do indivíduo e não para a transformação do mundo. Em Sócrates, Platão e Aristóteles, o objetivo da vida é buscar a virtude e usar essa virtude que o indivíduo é capaz de possuir e produzir para transformar o mundo, para transformar a humanidade num lugar melhor. No caso do epicurismo, como eles não acreditam mais na política, a polis já havia sido fracassado, o objetivo da filosofia e da vida é emancipar o ser humano, livrá-lo da busca frívola por paixões que são irrealizáveis. Significa buscar o prazer, mas se satisfazer nas coisas simples, nas coisas comuns e encontrar serenidade diante desse mundo que é o caos. O estoicismo age exatamente da mesma forma. É uma filosofia voltada para dentro, busca a sensação de completude da alma a partir de uma lógica que é interna. O indivíduo busca e atinge a felicidade sozinho. Ele atinge a felicidade sendo capaz de suportar e tolerar a existência nesse mundo. O estoicismo médio, que começa lá por volta de 129 a.C., com a sua introdução em Roma, é um estoicismo que começa a ser convertido para uma linguagem que é romana. É aqui que ele assume a sua vertente mais orientada para a ideia do dever, para essa ideia da manutenção da tradição, para a ideia de manutenção da ordem. E a terceira fase vai ser o estoicismo imperial, aí por volta do século I ao século VI, ele vai se desenvolvendo nas principais cortes romanas. Ele se torna uma filosofia amplamente dominante no Império Romano, então ele vai assumir um papel aqui que moderadamente quase que substitui a religião clássica. Então a maioria das pessoas, no período final do Império Romano, boa parte da elite culta romana, pelo menos, ela se definiria como estoica. Se você perguntasse qual que é a sua visão de mundo, qual que é a sua religião, qual que é a sua fé, eles acreditavam um pouco nos deuses, o culto de Zeus, Zeus não, embora Zeus na Grécia, mas aqui em Roma, o culto de Júpiter, Minerva, esses cultos, Juno. Esse culto era um culto que vinha sendo progressivamente abandonado. Eles tinham adotado principalmente religiões orientais, então o culto de Ísis e Horus, religião egípcia, ela era muito forte no Império. E o estoicismo e o epicurismo
eram a sua contraparte mais poderosa. Então as pessoas elas eram geralmente estoicas, na sua maioria ou epicuristas, ou grande parte delas seguia uma religiões de mistério do Oriente. Pela sua orientação para a busca da virtude, a ideia da subserviência para o sujeito que obedece, a ideia do valor vinculado ao dever, ele se liga muito àquilo que era o cristianismo original. E é por isso que ele preparou em grande medida o terreno, para a adoção do pensamento cristão. Grande parte dos cristãos romanos eles eram estoicos que foram se convertendo maciçamente até eles se tornarem uma maioria muito significativa. Então, lá no século VI, com Justiniano, imperador Justiniano, o cristianismo já tinha tomado conta completamente do Império Romano, ou tinha assumido uma posição majoritária no Império Romano, e o Justiniano vai promulgar um édito, conhecido como o Édito de Justiniano, banindo todo o conhecimento, toda a produção do conhecimento antiga, clássica e filosófica. Então, a partir do século VI, torna-se proibida a leitura de qualquer obra grega clássica, de qualquer corrente filosófica. Todas as escolas são fechadas e o mundo antigo morre, começando aqui a Idade Média. O estoicismo vai ser a última grande corrente filosófica da Antiguidade Clássica, porque a partir de então a filosofia é proibida. Qualquer tipo de pensamento livre é proibido e daqui em diante só pode existir pensamento vinculado à religião. Ou seja, tudo aquilo que vai ser escrito daqui para frente, entre esse momento histórico, entre o século VI e o surgimento do Renascimento, ou seja, daqui até o Maquiavel, vocês se lembram lá das nossas aulas de ciência política, toda a produção do conhecimento ela era religiosa. Não existe mais filosofia, não existe mais pensamento livre, só existe pensamento religioso. O coração daquilo que de fato interessa numa leitura jurídica para a gente aqui é a importância do estoicismo para o direito. Então, qual que é a influência do estoicismo no direito romano e no pensamento jurídico? Primeiro a gente precisa entender um pouco como é que era o direito romano. O direito romano, ele originalmente, mesmo no período inicial do Império, ele era um jus civile, o direito civil, mas civis, aquilo que é civil, tem a ver com urbe, cidade, cidadania, ou seja, era o direito que regulava a vida do cidadão romano. Era o direito que regulava a vida do povo romano. Acontece que, com o Império e a expansão das fronteiras, nem todo mundo que vivia dentro das fronteiras e nem todo mundo com quem os romanos estabeleciam relações dentro e fora do seu território, e nem todo mundo era romano, porque não tinha o direito de cidadania romana. Então o que acontece aqui? O direito romano não tratava dessas pessoas, porque todas as leis romanas seguiam uma lógica que nós chamaríamos de jus quiritium, que vem de quiritis lança. É o direito do soldado, o direito do guarda que está na rua, mas é uma guarda republicana regulamentando a vida das pessoas que estão aqui. É o direito comum, é o direito que regula a vida das pessoas que fazem parte da comunidade. Era o direito que regulava as relações familiares, mas não famílias em geral. Era o direito que regulava as famílias romanas, as principais famílias romanas. É difícil para a gente entender hoje, porque a gente vive uma lógica social e política bastante diferente. Mas para vocês terem uma ideia do que significa isso, pense no seguinte. Vocês já ouviram falar do Coliseu? Sim, com certeza, todo mundo conhece o Coliseu. Você sabe qual era o nome do Coliseu durante o Império Romano? Era Anfiteatro Flávio. Portanto, ele é conhecido como o teatro feito pelos Flávios, pela família dos Flávios. Então essas famílias, elas não eram famílias apenas no sentido que nós temos hoje. Essas famílias, elas eram a base da sociedade romana. Essas famílias, elas eram os grupos dos quais a sociedade romana se dividia. Não era apenas uma questão de relação de parentesco familiar como nós temos hoje. Eles eram os povos que compunham Roma. Eram os grupos nos quais se dividia a sociedade romana inteira. Todo cidadão romano, ele fazia parte dessas famílias, ou o direito não valia para ele. Originalmente, as reformas de Mário e Sila, as revoltas dos plebeus contra os patrícios, elas estavam vinculadas a esse fato de que o direito para eles não valia. Essas pessoas que viviam em Roma não tinham direitos porque o direito a eles não se aplicava. As leis não valiam para eles não tinham direito a ter leis. Eles tinham uma relação com quem era cidadão, pertencente, membro, de fato, dessas famílias, que era uma relação de completa subserviência. Progressivamente, o direito romano vai se ampliando, o conceito de cidadania romana vai se ampliando. E, em grande medida, isso está vinculado à existência ou ao surgimento do estoicismo e à visão cosmopolita do estoicismo. Então vejo como eu comecei a aula falando do cosmopolitismo estoico
e como eles enxergavam as pessoas como essencialmente iguais, e eles pensavam em todas as pessoas do mundo como membro do mesmo espírito. O estoico, ele pensava as pessoas em geral como pessoas para quem o direito poderia perfeitamente valer. Esse ideal cosmopolita estoico começa a ser aplicado também no direito, e as leis começam a valer também para aquelas pessoas que não faziam parte dessas famílias romanas. O conceito de cidadania romano se amplia e o conceito de direito romano se amplia. O direito passa a ser o direito, não mais o jus civile, o direito do cidadão, o direito da urbe, da cidade, da comunidade, o direito que regula as relações familiares, o jus quiritium, e ele passa a se tornar o jus gentium, né? O direito das gentes, o direito dos povos, o direito que regula as relações entre pessoas. Ele deixa de ser o direito da cive e passa a ser o direito da gente. Gente, aqui então no sentido de pessoa, de seres, o direito das pessoas que existem. Progressivamente, essas leis são reformadas, são ampliadas, passam a regulamentar não apenas as relações entre os cidadãos romanos, os cidadãos membros daquelas famílias originais, ele se torna-se cada vez maior e engloba os pobres romanos, passa a englobar aquelas pessoas que viviam dentro do império e também passa a regular as relações entre os romanos e os outros, aqueles que viviam fora das suas fronteiras. Direito, pela primeira vez dentro desse contexto romano, passa a ser um direito que regula relações entre pessoas, estabelece regra nas relações entre pessoas, em contraposição àquela condição original em que o direito era apenas o conjunto de regras entre pessoas que tinham direito a ter direito. Direito era o direito dos patrícios, que estabelecia os direitos dos patrícios e as relações entre esses patrícios, ou entre os cidadãos originais de Roma, entre quem fazia parte das cives. Direito só existe entre nós, as relações com os outros não são norteadas e permeadas pelo direito, o direito não vale para os outros são inimigos, os outros, né, nós conquistamos e matamos. Na minha relação com esse outro que não é romano, não há direito, não há lei, não há regra. Progressivamente, o direito passa a englobar inclusive esses outros, esses que não são apenas os nós originais. Direito passa a ser direito que regulamenta relações entre pessoas. Quando o direito assume essa característica, ele vira uma coisa distinta, entendeu? Ele era uma coisa interna, íntima. O direito era um direito familiar, ou seja, o direito estabelecia regras familiares, num ponto. Progressivamente, diante do fato de que a sociedade romana torna-se cada vez maior e mais complexa, e aquelas famílias originais deixam de fazer sentido, o direito torna-se também uma coisa muito maior e mais sofisticada. Ele deixa de ser algo que regulamenta relações familiares e passa a ser algo que regulamenta relações entre pessoas, direito das gentes. Aqui, o direito finalmente torna-se algo que nós reconhecemos. Ele torna-se muito mais próximo, aparentado daquilo que é o direito que nós reconhecemos como o direito atual. Ok?